A divisão do direito em ramos é uma necessidade prática e científica. O ordenamento jurídico é composto por um número enorme de normas que regulam situações muito diferentes entre si. Contratos entre particulares, crimes, tributos, relações de trabalho, organização do Estado, entre muitas outras. Para dar conta dessa complexidade, a ciência jurídica organiza essas normas em conjuntos menores, chamados de ramos do direito, agrupados segundo critérios de afinidade e de objeto. A divisão mais tradicional e ainda hoje amplamente utilizada é a que separa o direito em dois grandes blocos, o direito público e o direito privado. Essa distinção tem origem no direito romano e foi sistematizada pelo jurista Ulpiano, que afirmou no Digesto que o direito público é aquele que diz respeito ao estado da coisa romana, enquanto o direito privado é o que diz respeito ao interesse dos particulares. Essa formulação, apesar de antiga, ainda serve como ponto de partida para a discussão contemporânea. O critério utilizado por Ulpiano para separar as duas categorias é o do interesse predominante. No direito público, predomina o interesse da coletividade, do Estado, da sociedade como um todo. No direito privado, predomina o interesse dos indivíduos, nas suas relações particulares. Esse critério, chamado de teoria do interesse, foi o dominante durante séculos, mas passou a ser questionado porque muitas normas protegem simultaneamente interesses públicos e privados, tornando a separação difícil na prática. Diante das limitações do critério do interesse, a doutrina desenvolveu outros critérios para distinguir o direito público do direito privado. Um dos mais aceitos é o critério da posição dos sujeitos na relação jurídica. No direito público, pelo menos um dos sujeitos é o Estado, agindo com autoridade, em posição de supremacia em relação ao outro. No direito privado, os sujeitos se encontram em posição de igualdade formal, sem que nenhum deles exerça poder de autoridade sobre o outro. Outro critério relevante é o da natureza das normas. No direito público, as normas são predominantemente cogentes, ou seja, de ordem pública, inderrogáveis pela vontade das partes. No direito privado, as normas são predominantemente dispositivas, ou seja, podem ser afastadas ou modificadas pela vontade das partes dentro de certos limites. Isso explica por que em um contrato civil as partes têm liberdade para estabelecer as condições que quiserem, enquanto na relação entre o Estado e o contribuinte as regras são fixadas por lei e não podem ser negociadas. O direito público compreende os ramos do direito que disciplinam a organização e o funcionamento do Estado, as relações entre o Estado e os particulares quando o Estado age com autoridade e as relações entre os próprios entes estatais. Os principais ramos do direito público são o direito constitucional, o direito administrativo, o direito tributário, o direito penal, o direito processual, o direito internacional público e o direito previdenciário, entre outros. O direito constitucional é o ramo que estuda a Constituição, norma fundamental do ordenamento jurídico. Ele trata da organização do Estado, da separação dos poderes, dos direitos e garantias fundamentais e dos princípios que regem todo o sistema jurídico. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 é o centro de todo o ordenamento e serve de parâmetro de validade para todas as demais normas. Nenhuma lei, decreto ou ato normativo pode contrariar a Constituição. O direito administrativo regula a organização e a atividade da administração pública. Ele estabelece como o Estado deve atuar na prestação de serviços públicos, na gestão do patrimônio público, nas licitações, nos contratos administrativos e nas relações entre os agentes públicos e os cidadãos. A administração pública no Brasil está sujeita aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no artigo 37 da Constituição Federal. O direito tributário disciplina as relações entre o Estado e os contribuintes no que se refere à criação, arrecadação e fiscalização de tributos. O Código Tributário Nacional, Lei 5.172 de 1966, é a principal fonte infraconstitucional desse ramo. O direito tributário é marcado pelo princípio da legalidade estrita. Nenhum tributo pode ser criado ou aumentado sem lei que o estabeleça,
conforme dispõe o artigo 150, inciso 1º, da Constituição Federal. O direito penal é o ramo do direito público que define os crimes e as contravenções penais e estabelece as sanções correspondentes. Ele tem função de proteção dos bens jurídicos mais relevantes para a sociedade, como a vida, a integridade física, o patrimônio e a liberdade. O Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei 2848 de 1940, é a principal fonte desse ramo, embora existam inúmeras leis penais especiais. O princípio da legalidade penal, expresso no artigo 5º, inciso 39 da Constituição, determina que não há crime sem lei anterior que o defina. O direito processual regula o modo pelo qual o Estado exerce a função jurisdicional, ou seja, como os conflitos são levados ao judiciário e como as decisões são produzidas e executadas. Divide-se em direito processual civil, que regula os processos de natureza não penal, e direito processual penal, que regula o processo destinado à apuração de infrações penais e aplicação de sanções. O Código de Processo Civil de 2015 e o Código de Processo Penal de 1941 são as principais fontes normativas desses ramos. Se estiver gostando, não esqueça de deixar o like. O direito internacional público regula as relações entre os Estados soberanos e entre estes e as organizações internacionais. Tem como principais fontes os tratados internacionais, o costume internacional e os princípios gerais do direito reconhecidos pelas nações civilizadas, conforme estabelece o Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Esse ramo ganhou enorme importância no século XX com a criação da ONU e o desenvolvimento do direito internacional dos direitos humanos. O direito privado, por sua vez, compreende os ramos que regulam as relações entre particulares, sem que o Estado figure como parte com autoridade. Os principais ramos do direito privado são o direito civil e o direito empresarial ou comercial. O direito civil é o ramo central do direito privado e regula as relações mais fundamentais da vida das pessoas: personalidade, família, propriedade, contratos e sucessões. O Código Civil de 2002 é sua principal fonte normativa no Brasil. O direito empresarial regula as atividades dos empresários e das sociedades empresárias, incluindo os contratos comerciais, os títulos de crédito, a falência e a recuperação de empresas. Embora historicamente separado do direito civil, o Código Civil de 2002 unificou em grande medida o direito das obrigações civis e comerciais, aproximando os dois ramos. Ainda assim, legislação específica, como a Lei de Falências, Lei 11.101 de 2005, mantém a especialidade do direito empresarial. Além dos ramos classicamente identificados como públicos ou privados, o direito contemporâneo reconhece a existência de ramos que não se encaixam com precisão em nenhuma das duas categorias tradicionais. Esses ramos são chamados de direito misto, ou são tratados como categorias autônomas. O direito do trabalho é o exemplo mais evidente. Ele regula relações entre particulares, como empregado e empregador, mas contém normas cogentes de ordem pública que aproximam esse ramo do direito público. O direito do trabalho é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, o Decreto-Lei 5.452 de 1943 e por vasta legislação complementar. Ele estabelece direitos mínimos para os trabalhadores que não podem ser afastados por convenção das partes, como salário mínimo, jornada máxima, férias remuneradas e proteção contra a dispensa arbitrária. Esses direitos têm fundamento constitucional no artigo 7º da Constituição Federal de 1988, que lista os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. O direito do consumidor é outro ramo de natureza mista que ganhou autonomia a partir do século XX. Ele regula as relações entre fornecedores de produtos e serviços e consumidores, reconhecendo a vulnerabilidade destes últimos e estabelecendo normas protetivas que não podem ser afastadas pela vontade das partes. No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 1990, é a principal fonte desse ramo, que combina elementos do direito privado com mecanismos típicos do direito público. O direito ambiental é outro exemplo de ramo contemporâneo que não se enquadra facilmente na dicotomia público-privado.
Ele regula a proteção do meio ambiente, disciplinando tanto a atuação do Estado quanto as obrigações dos particulares em relação ao ambiente natural. A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938 de 1981, e a Constituição Federal, especialmente em seu artigo 225, são as principais bases normativas desse ramo. A natureza difusa do bem ambiental, que pertence a toda a coletividade, torna esse direito essencialmente transindividual. O direito urbanístico, o direito à saúde, o direito à educação e outros ramos ligados aos chamados direitos sociais também desafiam a classificação tradicional. Todos eles combinam normas de organização estatal com direitos individuais e coletivos, e envolvem tanto relações entre o Estado e os particulares, quanto relações entre particulares, com repercussão coletiva. Esses ramos refletem a transformação do Estado liberal clássico em Estado social, que passou a intervir ativamente nas relações econômicas e sociais. A classificação contemporânea dos ramos do direito reconhece ainda a categoria dos direitos difusos e coletivos, que são aqueles cujos titulares não são indivíduos determinados, mas grupos ou a coletividade como um todo. O direito do consumidor coletivo, o direito ambiental e o direito à moralidade administrativa são exemplos de áreas em que o interesse tutelado é difuso. O Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 81 a 104, criou um sistema de tutela coletiva que influenciou todo o direito processual coletivo brasileiro. Outra tendência marcante da classificação contemporânea é a constitucionalização dos ramos do direito. Com a força normativa reconhecida à Constituição de 1988, todos os ramos do direito passaram a ser interpretados à luz dos princípios e valores constitucionais. Fala-se hoje em direito civil constitucional, direito penal constitucional, direito do trabalho constitucional, significando que cada ramo deve ser compreendido e aplicado em conformidade com a Constituição, que funciona como filtro axiológico de todo o ordenamento. Por fim, é preciso compreender que a divisão do direito em ramos tem caráter didático e científico, mas não significa que esses ramos sejam estanques ou completamente separados. Na prática, uma mesma situação concreta pode envolver normas de vários ramos simultaneamente. Um acidente de trabalho, por exemplo, pode envolver direito do trabalho, direito previdenciário, direito civil, direito processual e até direito penal. O operador do direito precisa conhecer os diferentes ramos e saber articulá-los para resolver os problemas jurídicos reais com que se depara. Obrigado por assistir. Se gostou do conteúdo, deixa um like. Se não for inscrito, inscreva-se.